Olá, é com grande prazer que eu, Júlio César, dou início à apresentação sobre problemas ambientais do sétimo ano A. Os alunos que confirmaram que iam participar do trabalho são o Brian, o Jairon, a Gabriele, o Gabriel de Freitas, o Gabriel Medeiros, o Caio, o Vinícius, o Kaique, e o José e a Janine, tá? Então, vamos à apresentação. Nem todos os alunos que confirmaram estão participando, talvez pela conexão da internet, por outro motivo, tá? Mas vamos lá, pessoal. Vinícius, você pode ler para nós? Problema ambiental deve ser entendido como um desequilíbrio provocado por um choque, um trauma ecológico, um impacto ambiental resultante de ação antrópica seres humanos sobre o meio ambiental. Vitor, você pode explicar esse slide para nós? Os problemas ambientais, eles são decorrentes principalmente do crescimento e deslocamento da sociedade em si. Ok, Gabriel Medeiros, você pode ler para nós? Sim. A poluição atmosférica caracteriza-se bastante pela presença de gases tóxicos e partículas sólidas no ar. As causas dessas emissões são a queima de combustíveis fósseis como carvão mineral e derivados do petróleo, gasolina e diesel, e também a poluição emitida pelas indústrias. Ok, Vitor, explica de novo para nós. Então, a poluição atmosférica, ela é uma introdução de qualquer substância que, tipo, as pessoas jogam que divide a sua concentração que possa a se tomar na novidade, que pode se tornar também esse gás nocivo, como para a saúde e aos meios ambientais também para os animais. Bom, a gente já falou sobre a poluição atmosférica, né? Mas aqui são alguns exemplos sobre poluição, sobre vários problemas ambientais. Um que a gente já falou que é a poluição atmosférica, poluição visual, que são cartazes, banners que a gente vai ver mais à frente. A poluição de lixo, que é o lixo jogado inadequadamente, que a gente também vai ver mais pra frente. Os esgotos, que a gente também vai ver mais pra frente. Então, vocês já entenderam que a gente vai ver tudo isso aqui pra frente, né? E as enchentes. Ok. Gabriele, você pode ler até global para mim? As indústrias e os automóveis têm lançamento em grande quantidade de monóxido e dióxido de carbono na atmosfera que aceleram o processo de aquecimento global. A saúde do ser humano
por exemplo, é a mais afetada pela poluição. Doenças respiratórias como bronquite, rinite alérgica, alergias e asma levam milhares de pessoas aos hospitais todos os anos. Ok, obrigado, Gabriele. Vitor, você pode explicar de novo? Além desse problema da poluição no ar, também desencadeia diversos outras consequências para o nosso corpo e na saúde humana e tanto como o dos animais. Ok, obrigado, Vitor. Poluição visual. Deixa eu ver quem está aqui no planejamento. Gabriel Medeiros, você pode ler de novo para nós? Sim. Outro elemento prejudicial é a poluição urbana em uma enorme quantidade de cartazes e painéis publicitários. Trata-se da poluição visual, que, assim como a sonora, pode causar problemas de saúde, como crises de ansiedade, depressão e Irritabilidade. Tá. Um elemento muito prejudicial que a gente encontra nas cidades grandes, que são a poluição visual. Muitas vezes a gente olha cartazes na rua e é meio cansativo de olhar. E isso sim é um problema ambiental, tá? É um problema ambiental urbano, mas tá? Ele pode causar várias coisas para o seu corpo, como vários problemas de saúde, como crises, tá? Crise de ansiedade, você fica olhando para aquilo, você pode ficar ansioso, você pode ter depressão e irritabilidade, então você pode ficar depressivo e irritado, tá? Ok. Tá. Deixa eu ver. Vinícius, lê de novo para nós. Perda de identidade das cidades, compromete a segurança dos cidadãos ou prejudica a sinalização de trânsito, tira a concentração de pedestre e motorista, contribuindo para o aumento de acidente. Ok, tá, vamos lá, mais uma. Agora é o problema sobre o lixo urbano, tá? Eu vou pedir para a Gabriela ler de novo, tá? O lixo urbano é um grave problema. Entenda, as cidades produzem grande quantidade de lixo diariamente. A coleta, o tratamento e fiscalização do lixo devem ser rigorosos, pois se ele é depositado em qualquer terreno, a saúde da população fica comprometida. Ok, Vitor. Então, mais conhecido pelos cientistas por resíduos sólidos urbanos. São resíduos que não têm mais, como que eu posso falar para vocês, não tem mais uma função útil como reutilizar esse lixo. Ele não tem mais função. Ok. Obrigada, Vitor. Gabriel, por favor.
Dá uma travadinha aqui, mas vamos ler. O aumento populacional causa uma maior poluição de lixo, especialmente no atual modelo de produção e consumo. Em muitos locais, o lixo é despejado nos chamados lixões, locais sem estrutura para o tratamento dos resíduos, trazendo sérios problemas para o meio ambiente e a população. Obrigado, tá, Gabriel. Vitor, você pode explicar de novo esse slide para nós? Então, a questão nesse lixo urbano, quanto mais a população de um local cresce, mais lixo urbano vai sendo produzido. Obrigado, Vitor. O esgoto. Deixa eu só confirmar. Quase o último que a gente vai ver, tá, pessoal? Tá. Gabriel, não, Vinícius, lê para nós, por favor. A carecinha de saneamento básico é uma realidade para milhões de ambientes das áreas urbanas. O esgoto não tratado contaminado, córregos, rios e nascentes ou consumo de água contaminada. Esse associado a diversas doenças e a uma das principais causas de morte nessa área. Obrigado, Vinícius. Tá. Como a gente pode ver em muitos locais do Brasil, principalmente, é a carência de saneamento básico. Às vezes, o saneamento básico é jogado em outro lugar, como esgoto. Talvez é jogado, às vezes, até mesmo a conscientização das pessoas é que o esgoto é uma coisa que não é, tá? Mas se você também pode ser que eles jogam o esgoto no lixo, tá? Ali no mar, em vários outros locais que também é inadequado, tá? Mas foi isso. Último, penúltimo, na verdade, enchentes. Gabriele, lê de novo, por favor. As enchentes são fenômenos naturais, mas podem ser intensificadas pelas práticas humanas no espaço das cidades. Em alguns períodos do ano, excesso de chuva faz como sistema de chuva faz com que o sistema de drenagem bueiros, bueiros, não suporte o grande volume de água e transporte. Obrigado, Gabriele. Victor. Então, a caracterizam como as elevações do nível da água no canal da margem do rio, provocado pelo aumento de vazão. Obrigado, Victor. Ok. Enchentes, tá? Consequências. Gabriel, por favor. Gabriel? O abandono dos lares inundados, a perda de materiais, objetos imóveis
inundados ou arrastados pela água. A contaminação da água por produtos tóxicos. A contaminação. Peraí. Gabriel? Ok, vou terminar esse que o Gabriel estava lendo, tá? A contaminação da água com agentes que provocam doenças como cólera, febre amarela, hepatite A, malária, entre outros. Então, as enchentes, elas têm consequências, né? Ela ocorre a enchente e, claro, vai ter uma consequência. Tudo que a gente faz tem uma consequência depois. Pode ser, algumas famílias podem ter abandonos de lares, tá? Outras pode ter perda de materiais, como comida, móveis, vários outros objetos valiosos, inundações, tá? Pode ser arrastado vários monumentos, várias árvores, que pode também ter. Ele também provoca alguns agentes com a água ali, ficar ali, pode vir um mosquitinho e botar seu ovo ali, várias outras coisas, tá? Pode também ter agentes transmissores naquela água, que se alguém beber aquela água, tem alguma doença ali dentro, né? Mas é isso sobre enchentes. Poluição das águas. Quem vai ler vai ser o Vinícius. Por favor, Vinícius. A poluição da água é resultado das alterações de sua qualidade e que a tornam imprópria para o consumo e prejudicial aos organismos vivos que nela habitam, como as suas propriedades são alteradas. A água poluída traz prejuízo ou ambiental natural e ao homem. Obrigada. Só um pouquinho que eu vou ter que interromper aqui vocês. Ô, Júlio, o José Guilherme entrou e o Kaique também, tá? Não sei se você tinha visto. Sim, professora, eu já até coloquei ele no planejamento. Ok. Mas eu acho que a conexão do pessoal tá voltando, tá? Então eu já vou pondo vocês, além que nós só temos mais um slide, tá, pessoal? Poucos slides faltam, mas eu já vou pôr vocês aqui nos poucos slides que faltam. Vocês estão participando, tá? Fiquem tranquilos, eu sei que a internet não é favorável para todos, mas sempre acontece isso, tá, pessoal? Ok, Vitor? Então, a contaminação dos corpos de água também tem elementos físicos, químicos e biológicos aos algum. Só, Vitor? Ok, Vitor. Obrigada. Tá. Essas aqui são as consequências. José, você já pode iniciar, tá? Ô, Júlio, eu acho que ele não entendeu, porque eu quase também não entendi. É o José Guilherme que vai ler agora? José, o José pode ler, tá, José? Vamos aguardar um pouquinho. O lançamento da substância física e químicas na água é potencialmente prejudicada para a vida aquática de animais e plantas. A água potável é adequada para o consumo, pois não contém micro-organismos, nocivos, não é prejudicial à saúde, exibe 3
Característica básica: incolor, insípidas e inodora. Então, principalmente o desmatamento aquático, igualmente aos humanos. Como assim, que eu falei para vocês? O desmatamento que as pessoas vão jogando muito lixo e vai acabando a vida marinha sendo extinta. E outra coisa, às vezes uma pessoa acha que aquela água é potável, mas ela não é, porque às vezes existe coisas poluentes, mas elas deixam a água incolor, insípida e inodora, que são as três características da água potável. Então, nunca é bom beber uma água ao relento ali que você não sabe de onde que ela veio, porque ela pode sim ter micro-organismos nocivos. Júlio, só um minutinho. Incolor, você poderia explicar melhor para eles o que seria cada... Eu não expliquei? Ah, tá, desculpa. Não, sim, mas assim, o que significa essa água? Não, professora, achei que eu já tinha falado, desculpa. Tá. A água incolor, ela é a água que sem cor, que é a água normal. A gente vê lá, a gente pega uma água na torneira, ela é sem cor, ela é transparente, tá? A água insípida, eu acho... O que é água insípida, professora? Porque eu esqueci. Agora... Microfone. Desculpa. Ela é sem sabor, né? Não tem gosto. Eu tinha esquecido que é isso. Então, a água insípida é sem sabor, igual a água que a gente bebe da torneira. Às vezes tem um gostinho de cloro, se você perceber, né? Mas, e a água inodora, que não tem cheiro. Mas a água que a gente também pega da torneira tem um pouquinho de cheiro, né, pessoal? Dependendo do lugar que a pessoa vive. Mas, eu tenho quando a gente fala assim, essa questão sem cor, né, sem cheiro e sem sabor, não é que elas são sem completamente, mas não é aquele cheiro ruim que a gente sabe que aquela água não é aquele gosto forte que a gente sabe que aquela água não está boa, vamos dizer assim. Muito bem. Você tinha explicado, Júlio, mas é que a professora que tinha perdido ali o momento. Não, professora, eu acho que eu não expliquei mesmo o que é essas palavras, mas ok. Gente, outra coisa, por que a Sanepar trata com cloro? Porque a água pode ser incolor, insípida e inodora, mas ela pode ter micro-organismos nocivos. Então, é por isso, o cloro, ele mata esses micro-organismos. Porque existem micro-organismos sem cor, que não dá cheiro, e que quando não tem gosto, né? Agora, eu vou passar uns videozinhos para vocês, deixa só o vídeo carregar, tá, pessoal? Sobre problemas ambientais urbanos. Eu vou fechar meu microfone, se vocês não estiverem ouvindo, postem ali no chat, porque eu também não vou estar ouvindo vocês, tá? Mas é isso. Depois tem outro videozinho que, se der tempo, eu vou passar também. Oi, pessoal. Eu sou a professora Larissa Mesquita, de Geografia, e hoje nosso assunto é muito importante. Nós vamos falar sobre problemas ambientais urbanos. Esse que é um assunto super recorrente no Enem e em todos os vestibulares. Vamos lá? Antes de começar, você já sabe, né? Se inscreva no canal, clique aqui no sininho para você ficar por dentro de todas as nossas atualizações. Bom, gente, é sabido de todos nós que a questão ambiental hoje é um dos grandes problemas
do mundo, é uma das pautas mais discutidas no meio político em qualquer país do planeta, não é verdade? A preocupação com o meio ambiente, ela é algo hoje inerente ao ser humano. Se você parar para observar, a questão ambiental, ela se torna uma questão econômica, ela se torna uma questão política, amplamente discutida em todos os ambientes. As preocupações acerca do meio ambiente, do meio natural, ela é crescente em todo o mundo. E esse é um aspecto basicamente marcante no mundo a partir da segunda metade do século XX. Então, a partir desse período, o ser humano começa a entender que o meio ambiente responde, né? Ele dá respostas às práticas, às ações humanas sobre ele. E a partir disso, é possível observar que há como dividir os problemas ambientais segundo o seu local de origem, segundo onde eles são criados. Então, é possível que a gente entenda que existem problemas ambientais globais, problemas ambientais específicos para o meio rural e problemas ambientais específicos também para as cidades. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Bom, se a gente parar para analisar os problemas ambientais urbanos, é possível identificar causas. A verdade é que eles decorrem basicamente da primeira revolução industrial. Então, a partir do processo de industrialização, as cidades vão crescer muito e normalmente crescem de forma desordenada, ou seja, sem planejamento. E então, isso é um local propício ao surgimento dos primeiros problemas ambientais. Além disso, é preciso considerar o aumento da população. Claro, quanto mais pessoas, mais o ambiente vai sofrer, sem dúvida alguma. Então, uma coisa muito importante, é possível identificar questões ambientais ligadas ao ambiente urbano, ou seja, às cidades, a partir da industrialização maciça, ou seja, a partir da primeira revolução industrial. Quando se pensa nos problemas ambientais ligados à cidade, eu acho que a primeira coisa que vem à cabeça de muita gente é a poluição atmosférica. A poluição atmosférica é o resultado, naturalmente, da atividade industrial, do uso de veículos em massa no ambiente urbano, também de queimadas no meio rural, né? Isso tudo interfere na qualidade do ar aqui da cidade. E, nitidamente, é possível identificar no ambiente urbano 3 problemas associados à poluição ambiental. Primeiro, a ilha de calor, que é um aumento da temperatura, normalmente nos centros das grandes cidades, em função da poluição, em função da ausência de vegetação, do excesso de pavimentação dos solos. A inversão térmica, que é uma ruptura do ciclo natural do ar, né, do movimento convectivo do ar. E a chuva ácida, que é a chuva carregada principalmente de derivados aí de ácidos de enxofre, que cai sobre a superfície, provocando muitas vezes até destruição, lavouras, monumentos, graças a esse fenômeno. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, eu vou deixar o link aqui, ó, para você ficar craque na nossa aula sobre poluição atmosférica na cidade. Enchentes. Tá aí outro dos grandes problemas ambientais que afligem as grandes cidades. As enchentes estão associadas basicamente ao fato de que os solos no ambiente urbano são muito pavimentados, ou seja, tem muito asfalto, tem muita calçada, e aí quando chove, a água da chuva não tem como mais infiltrar no solo, como é o processo natural. E associado a isso, né, o fato de que a infraestrutura subterrânea de captação dessa água da chuva normalmente não é bem feita. Resultado, a água fica sobre a superfície. Enchente é um sintoma de cidade que cresceu de maneira desordenada. É um sintoma clássico e está presente, sem dúvida alguma, na maioria das grandes cidades do mundo. Bom, um outro problema ambiental que aflige a humanidade de um modo geral é a questão do lixo. O destino do nosso lixo é algo realmente preocupante. Tanto é que hoje existem discussões a respeito de gerar menos lixo ou gerar lixo que seja não muito nocivo ao meio ambiente. Na cidade, o lixo basicamente tem 2 destinos. O lixão, que é um ambiente onde o lixo é armazenado sem nenhum cuidado. Na verdade, ele é depositado a céu aberto. E isso gera proliferação de doenças, poluição do solo, dos lençóis freáticos, em função basicamente do chorume, aquele líquido escuro, fétido, que sai do lixão, do lixo de um modo geral, e que pode contaminar. Hoje, a Organização Mundial de Saúde, ela indica que os lixões devem ser abolidos do mundo. Mas essa ainda é uma prática muito comum
na maior parte, inclusive, das cidades brasileiras. No lugar dos lixões, o ideal é que sejam construídos os aterros sanitários. O aterro sanitário é uma obra de infraestrutura, com todas as técnicas da engenharia para receber esse lixo urbano. Então, esse lixo não vai estar em contato direto com o solo. Logo, o chorume vai ser recolhido, ele não vai influenciar no processo de infiltração da água da chuva, por exemplo. Ele não vai para o lençol freático, ele não vai poluir o solo. Então, o aterro sanitário é uma estrutura construída para receber esse lixo de forma que não agrida o meio ambiente. Agora, o aterro sanitário é uma obra de infraestrutura cara, né? E para que ele funcione totalmente, é preciso que o poder público, ao mesmo tempo que constrói o aterro sanitário, também invista na captação, no recolhimento do lixo reciclável. Porque o lixo reciclável não deve ir para o aterro sanitário. O aterro sanitário normalmente é um lugar específico para receber o lixo orgânico. Esse lixo que vai ser tratado sem degradar o meio ambiente. Em grandes cidades, especialmente naquelas que crescem de forma muito desordenada, ou seja, sem planejamento, as águas que cortam essas cidades, os mananciais, normalmente são poluídos. Para e pensa numa grande cidade. É muito possível que você tenha também imaginado um rio poluído atravessando essa cidade. A poluição das águas é outro fator muito marcante em cidades grandes, né, e representa um dos problemas ambientais mais preocupantes. Essa poluição das águas das grandes cidades está ligada, sobretudo, ao lançamento do lixo, também ao resíduo do esgoto que não é tratado. Então, pensa comigo, se não há uma obra ou se não há um sistema de saneamento básico que funcione bem, então o que eu produzo de esgoto na minha casa, o que você produz de esgoto na sua casa, morando numa cidade grande, vai para onde? Exatamente para os rios. Então, o tratamento do esgoto é fundamental também para a proteção dos rios que cortam as grandes cidades. E eu tinha falado anteriormente sobre a questão do lixo. Se não há coleta de lixo eficiente, muitas pessoas lançam nos rios urbanos o seu próprio lixo. Então tá aí, ó, dois elementos que são extremamente nocivos para as águas das cidades: o lançamento de lixo in natura e o esgoto sem tratamento. Bom, e outros aspectos ligados à questão ambiental das cidades que nós vamos tratar é a questão da poluição visual e da poluição sonora. Esses dois modelos de poluição afetam basicamente a qualidade de vida dos indivíduos da cidade. Você já viu como uma cidade é barulhenta? Como o barulho dela muitas vezes até cansa a nossa cabeça? Então, a poluição sonora nas cidades está diretamente ligada ao seu crescimento mesmo. Muitos veículos, muitas vezes propagandas que são feitas nas ruas, e tudo isso eleva, né, o volume da cidade. O ambiente urbano, para ele não perder a qualidade, ele muitas vezes precisa de leis, de regras municipais que são estabelecidas para o limite de volume que pode ser praticado com o som numa cidade grande. Nem sempre é respeitado. Mas procure na sua cidade. Com certeza há uma regra que especifica quanto de barulho pode ser praticado por uma pessoa. E a questão da poluição visual está diretamente ligada à propaganda, né, ao marketing. Aquilo que a gente é bombardeado o tempo todo, através dos outdoors, das fachadas das lojas, enfim, de elementos do marketing, das propagandas, né, feitos necessariamente para o consumo, e que muitas vezes acabam até desfigurando o ambiente urbano. Muitas vezes a gente tem cidades com arquitetura antiga, com arquitetura moderna, mas que a gente nem vê essa arquitetura, as pessoas nem veem, passam pelas ruas e o que se vê, na verdade, é um bombardeio de imagens. Bom, gente, acho que é claro para todo mundo, né, que o ambiente urbano reflete os padrões modernos da sociedade capitalista. Então, quanto mais o capitalismo avança, quanto mais as cidades crescem, quanto mais o número de pessoas aumenta, mais problemas ambientais nós vamos ter, com certeza, nos ambientes urbanos. Espero que você tenha gostado do nosso assunto, espero que você tenha gostado da nossa aula. E antes da gente se despedir, você já sabe, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos. Ok, já tinha planejado que ia acabar a aula agora, tá? Se depois a professora quiser que na próxima aula eu passe o outro vídeo que eu tinha planejado, eu passo, tá? Só para dar continuação. Mas foi isso, uma parte da nossa apresentação. A gente terminou todo o conteúdo que eu queria abordar. Me desculpe pelo meu atrapalho acabar a aula agora, tá? Se depois a professora quiser que na próxima aula eu passe o outro vídeo que eu tinha planejado, eu passo, tá? Só para dar continuação. Mas foi isso, uma parte da nossa apresentação. A gente terminou todo o conteúdo que eu queria abordar. Me desculpe pelo meu atrapalho, tudo ali ficou meio atrapalhado, como alguns alunos não participaram, mas eu sei que talvez foi por internet, por outro motivo, mas
nós conseguimos apresentar. Eu abro a fala para o Vitor, se ele quiser falar alguma coisa, porque ele foi o co-organizador dessa apresentação. Espero que vocês estejam gostou da nossa apresentação. E professora, você quer falar mais alguma coisa rapidinho antes da gente terminar? Sim, eu só vou pedir para que você, então, passe o vídeo na última aula. Nós vamos ter a última aula. Continua, né? Para encerrar. E assim, pessoal, eu espero mesmo que aqueles alunos que deram o nome para participar do trabalho e não participaram, tenha ocorrido algo mesmo com a internet, né? Porque depois de todo um trabalho preparado, é muito triste, né? A gente não conseguir concluí-lo como nós havíamos imaginado. Mas foi muito bom o trabalho de vocês, por mais que, né, em cima da hora ali vocês tiveram que mudar um pouquinho o rumo dos trabalhos, mas isso não deu nem para perceber, tá? Se porventura a professora não soubesse que todos os alunos não tinham participado, a gente não ia perceber esta mudança, tá? Porque foi bem tranquilo mesmo. O trabalho de vocês ficaram ótimos, parabéns, parabéns todos os alunos. O que a professora percebeu nesse trabalho dos anteriores? Que vocês estavam mais seguros, mais tranquilos, né? Por mais aí ainda que não abriram as câmeras todo, nos próximos vamos tentar fazer isso, né? Para que vocês tenham maior, né, confiança, vamos dizer assim, né? Não sei se essa é a palavra que se encaixa, mas ficou excelente. Parabéns aí o Kaique, ele teve um probleminha com a internet dele, mas ele conseguiu resolver e veio aqui nos prestigiar, participar. Pessoas que se colocam, professora, para participar de qualquer maneira. Eu mesmo acho isso muito legal, porque eu mesmo tenho uma internet boa, mas muitos alunos também não têm, né? Mas eu peço muito obrigada a todos que participaram. Eu vou entrar em particular com os outros alunos, perguntando o que houve, e depois eu vou ver o que acontece na presença deles no trabalho, tá, pessoal? Pessoal, mas aí na última aula nós conversamos